A lua e eu, a lua e eu, venha caminhando pela estrada, coisa linda, plantão do matemático. Vambora, é aquele momento de alegria, competência, não é? Quem disse que a matemática tem que ser triste? Quem disse que você não tem que entender a maravilhosa matemática? Vamos que vamos? Vamos falar sobre polinômios. Polinômios maravilhosos. Sacrinho, o que seria isso? Você tem as equações polinomiais de forma linda e maravilhosa. Observe. Você tem ó, a n, isso aqui é só as letrinhas para mostrar de forma literal para você entender como é a formação de um polinômio. Então você tem aqui os coeficientes, a n vezes x elevado a n. Então esses azinhos que estão aqui, esses maravilhosos, eles são coeficientes, são números, beleza? São os números que acompanham as variáveis, que são as letrinhas. Aqui, ó, nesse caso, está representada por x. Então aqui, ó, o primeiro coeficiente acompanha o x elevado a n, é o coeficiente a n. O segundo coeficiente que acompanha o x elevado a n menos 1 é o coeficiente a n menos 1, beleza? Mas o último cara aqui que está sozinho, que não tem ninguém, é esse maravilhoso termo independente. Ele está acompanhado por x elevado a zero. Por isso que não tem ninguém do lado dele. Porque na verdade é assim, ó, a0 vezes x elevado a zero. Quase não mostro espiritual. X elevado a zero. Lembrando que x elevado a zero é igual a 1. Então por isso que ele fica sozinho. Termo independente. Tranquilaço? Demorou. Vamos ver com o número para ficar mais fácil? O que eu quero que você guarde no seu coração, e você não esqueça, se botar um asteriscozinho aqui, esse númerozinho do expoente, esse número maravilhoso, para ser caracterizado a função, a equação, melhor dizendo, como polinomial, esse expoente maravilhoso tem que ser um número natural. Tirando o zero, é claro. Tem que ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, e vai tendendo até mais infinito. E aí, se acontecer isso de 1 para lá, aí você pode falar que isso é uma equação polinomial. Por exemplo, se tiver com grau 1, é uma equação polinomial de primeiro grau. A nossa função afim maravilhosa. Se tiver de grau 2, é uma equação polinomial maravilhosa de grau 2, é a nossa equação do segundo grau. Tranquilo? E a equação polinomial de grau 1 é justamente a nossa maravilhosa equação do primeiro grau. Certinho? Já é. Aqui, ó. 3x elevado a 4 menos 5x ao quadrado mais 1. Tá aí para você. Essa equação polinomial é uma equação polinomial de quarto grau. Você diz o grau dela conforme o maior expoente. Então aqui, ó, é quarto grau. Bonito. E aí essa equação que está na sua frente aqui, polinomial, ela é polinomial de qual grau? Sexto. No, man, no, man, no, no, no. Porque aqui esse cara é o maior expoente, sim. Porém, o coeficiente, o númerozinho que está na frente é zero. 0 vezes x elevado a 6 quer dizer que isso aqui vai desaparecer. Então, na verdade, você tem que tomar cuidado. Se estiver sendo acompanhado por um zero na frente, então quer dizer que aquilo ali não existe. Então, na verdade, a equação ela está disfarçada, ela é polinomial de quinto grau. Geral, papô? Então, para você poder falar o grau de um polinômio, você olha o maior expoente. Claro, se o coeficiente dele não for quanto? Zero. Isso aí, tá degustando. Vamos continuar esse papo maravilhoso? Aqui, ó, valor numérico. P de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos substituir, descobrir o valor do polinômio? Então, para descobrir o valor do polinômio, nós só temos que pegar no lugar do x maravilhoso e colocar valores. Certinho? Aqui, ó, esse maravilhoso P de zero. P de zero, aonde tem x, a gente vai colocar zero. Vai ficar 0 ao quadrado, beleza? No lugar do x, menos 5 vezes 0 mais 6. Coisa linda. Então, portanto, P de zero maravilhoso é igual a quanto? 6. O P de zero, ele é extremamente importante, porque ele tem uma coisa maravilhosa ali que de repente você não reparou.
Sempre quando você tiver um P de zero, o P de zero maravilhoso, o resultado dele você consegue saber só de olhar para o polinômio. Que é isso? Rataria, sujeira. Presta atenção. Sempre o P de zero ele dá o termo independente. Sempre o P de zero dá o termo independente. Bonito isso? Sempre. Botei um N a mais aqui espiritual. Beleza? Sempre o P de zero ele dá o termo o quê? Independente. O cara que está sozinho. Então, por exemplo, quero saber quanto é que vale o P de zero. Só de olhar, você já olhava aqui e falava que era quem? 6. Isso é uma riqueza, tu não tem noção. No meio da pancadaria de uma questão, tu apanhando, e aparece de repente para você um P de zero. P de zero igual a 5. Se aparecer um P de zero igual a 5, tu já sabe que dentro daquela função polinomial que você nem conhece, tu já sabe que o termo independente dela vale quanto? 5. Tá bonito? Demorou. Aqui, ó, P de 1 maravilhoso. P de 1 maravilhoso, substituindo o x por 1, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais quem? 6. Demorou. Então quer dizer que o nosso maravilhoso P de 1, ele vai ser igual a 1 menos 5, beleza? 1 menos 5, esse maravilhoso vai dar menos 4. Menos 4 mais 6 vai dar quanto? 2. Então o P de 1 deu quanto? 2. O P de 1 tem também rataria, sacrinha? Tem. O P de 1, ele também... O P de 0 e o P de 1 são duas riquezas. O P de 1, por exemplo, ele é a soma dos coeficientes. É a soma dos coeficientes maravilhosos. Perfeito? Tá bonito para você? Então era só você olhar os coeficientes. Quem são os coeficientes? São os números que acompanham as letrinhas. Então era só você somar 1, menos 5, menos 4, menos 4 mais 6, 2. Por isso que deu quanto? P de 2. Desculpa, P de 1 deu 2. Show? E esse P de 2, saca? Tem riqueza? Não. Só botei só pra gente fazer conta. P de 2, tem riqueza? Não. Substitui. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Excelente. Então ficou aqui, ó, 4 menos 10 mais 6. E deu zero. O que quer dizer você substituir o valor de x? Eu peguei o valor de x e coloquei dentro da equação. Peguei o valor de x, coloquei dentro da equação e esse valor de x fez essa equação dar quanto? Zero. O que quer dizer isso? Então quer dizer o seguinte, que esse cara aqui é o cara que faz zerar a equação. E o cara que faz zerar a equação é a raiz. Então esse cara aqui, que a gente colocou, por coincidência é a raiz. Raiz é o valor de x que faz zerar a equação. Beleza? Show, papo. Se a gente quisesse achar esse 2 aqui, era só a gente botar aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 e resolver a equação do segundo grau tradicional que você está acostumado. Resolver por Bhaskara. Foi? Eu gosto. Isso. E aí, finalizando essa primeira parte do nosso primeiro bloco, do nosso programa. Teorema fundamental da álgebra. Beleza. O que diz o teorema fundamental da álgebra? Toda equação polinomial com grau n maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. Saca? Traduz para mim daquele jeito didático? Claro. Se você estiver diante de uma equação do primeiro grau, essa equação polinomial do primeiro grau, ela tem exatamente uma raiz. Se você estiver diante de uma equação polinomial do segundo grau, ela tem exatamente duas raízes. Saca, eu aprendi no 9º ano que a equação do segundo grau, ela depende do delta. É, porque agora a gente está estudando os números o quê? Complexos. Como a gente está estudando os números complexos, então, como você está no campo mais amplo, no campo dos complexos, você vai poder admitir com tranquilidade que aquela equação polinomial ela vai ter a quantidade de raízes acompanhando o maior grau dela. Por exemplo, essa equação aqui ela tem exatamente 4 raízes, porque ela é de grau 4.
Essa equação aqui embaixo, ela tem exatamente 5 raízes, porque é grau o quê? 5. É isso que afirma o teorema fundamental da álgebra. Papá gostoso seleto, você sabe onde você tá? Plan, tudo matemático, valeu bebê! Não fala não pra mim, bebê.